Você está assistindo ao noticiário PP ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever. E aí, como vocês estão? Estamos ao vivo, transmitindo, vamos ver o que acontece. Pois esse vulcão é impressionante, o vulcão Aquila que entrou em erupção. Imagens impressionantes. Esta imagem, essa fonte de lava é uma das fontes de lava que foram geradas nas últimas horas. Neste que chamam de episódio 38, o episódio 38, não foi só ontem, hoje também esse episódio 38 continuou e trouxe fluxos de lava impressionantes. Segundo o que relata o Serviço Geológico dos Estados Unidos, as fontes de lava da abertura chegaram a mais ou menos acima de 1.000 pés. O último dado que ficou como o maior, o ponto máximo, foi de 373 metros de altura. Ambas aberturas, a do norte e a do sul, e a cratera Ema Almal, entraram em erupção, mas a abertura sul expeliu fontes mais altas e por mais tempo. Para fazer um cálculo, vimos isso há pouco, né? É mais ou menos do tamanho da altura do Empire State, o prédio tão emblemático de Nova York. Mas no caso, por exemplo, de aqui do México, né? Para quem está aqui no país, a torre latino-americana teria mais ou menos o dobro da altura. Imagina uma fonte de lava dessa magnitude, né? Deve ser, hein? Super, muito louco. Aqui eles estão bem longe do local, mas em algumas imagens dá para ver um pouco melhor. Bom, essa imagem é surpreendente. Aliás, vejam só a explosão, na verdade, geração de cinzas. Aqui ocorrem fontes de lava e explosões, mais frequentes que explosões isoladas. Mas não é a característica mais grave do Kilauea, né? Ou seja, estamos vendo que tem por aí toda essa cinza, todo esse material que tem saído. Foi relatada a queda de cinza em Pajalá, uma comunidade a cerca de 20 milhas, uns 30 quilômetros a favor do vento. A coluna eruptiva alcançou mais ou menos 6 quilômetros. Essa coluna que estamos vendo, ou que víamos na imagem anterior, essa coluna alcançou 6 quilômetros, aproximadamente uns 20.000 pés de altura. Bem, sobre o nível do mar é o cálculo, né? As taxas de emissão de dióxido de enxofre ultrapassaram 50.000 toneladas por dia. Além disso, eu acho que isso nos dá informação suficiente por esse nível de saída para vermos no mapa daquele chamado WIND, né? Lá tem um mapa. A gente tem ali um filtro de concentração de monóxido de carbono, 2, né? É esse? Esse material que sai dos vulcões, vamos ver se dá para ver. Olha, não, como não? Aí está, olha, é esse, dá para ver. Aí está o material saindo. Tudo isso é do vulcão, não do vulcão. Aqui a parada, não aí, tirando esse material. Que evidentemente, vamos ter que ver qual é a expectativa, mas olha, pelo menos o que acham aqui, estamos vendo. A previsão é que na segunda-feira ainda continue saindo material. Na terça também, na quarta também. Isso já é previsão, né? Isso já é o que eles calculam nesse tipo de análise. Mas aqui, a saída. Vamos ver se de uma vez já o da Etiópia, vocês se lembram? Ainda está saindo, continua saindo material ou não? Olha, já não. Vocês se lembram que aqui na Etiópia, não espera um momentinho. Aqui na Etiópia, havia uma saída impressionante de material de dióxido de enxofre, que chegou até a China. Passou pela Índia, pela China, nessa explosão que teve o vulcão. Faz cerca de 12.000 anos, eles calculam, né? 12.000 anos adormecido. Dessa vez ele se ativa, né? Nesse sentido. Então, já se sabe o que foi relatado em detalhes sobre esse famosíssimo Kilauea? Então vamos a isso. Enquanto isso, também quero dizer que estamos ao vivo. Como vocês sabem, estamos sempre transmitindo ao vivo. Tanto no Clips, ou seja, Pepe Clips, como aqui mesmo no PP ao vivo. Então, muito obrigado por nos acompanhar, por dar uma força compartilhando o vídeo,
dando like, olha, o like ajuda bastante. Olá, Fernando, como vai, Gladys? Saudações à comunidade que está chegando. Marcela Rosa, tem vários dados que me parecem interessantes, né? Nessa demonstração de força, digamos, do vulcão e da atividade vulcânica ultimamente, não há vulcões em todos os lugares, inclusive aqui mesmo, nas Américas, que têm sido reportados com atividade na Rússia nas últimas semanas. Desde essa atividade solar, independentemente do reconhecimento, houve atividade importante. Ontem, 6 de dezembro, o Kilauea teve forte atividade, com aberturas atingindo entre 1.000 e 1.200 pés de altura. Essas fontes que acabamos de ver. Um episódio que é o número 38, um episódio que já está ativo há mais de 12 horas, que gerou cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lava, só para termos uma ideia da quantidade. No momento do pico, foi observado um fenômeno pouco comum de jatos de lava simultâneos a partir de várias aberturas no Cone Norte e Cone Sul. Em certo momento havia uma fonte tripla, disso eles têm certeza. É histórico ter 3 fontes tão grandes e fortes, algumas mais. O fenômeno era impressionante. O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do planeta, tem uma história eruptiva de muitos anos. Principalmente desde o século XVIII e XIX, eles tiveram muitos eventos, incluindo o de 23 de dezembro de 2024, um dia antes da véspera de Natal. Vocês lembram que ele entrou em fase eruptiva de novo? E desde então, a partir de 23 de dezembro de 2024, teve 38 episódios, que são os que têm sido contabilizados nessa nova atividade que ele tem apresentado ultimamente. É um vulcão muito espetacular, muito bonito, não é muito perigoso, no sentido de que está, muito estudado, muito calculado, todos os seus movimentos. Então é um pouco parecido com o que acontece lá, como é que chama na Islândia? Não, onde geram fontes de lava, não, nem sempre são ou nem sempre permitem visitação. Por exemplo, nesta imagem ao fundo, vemos pessoas. Não sei se são cientistas, eu suponho que sim, mas de vez em quando. Você percebe que alguns permitem acesso limitado, até onde é possível ver um pouco dos rios ou fontes de lava. Deve ser uma experiência incrível, né? Na Islândia, isso é permitido pelas características do vulcão. Em Kilauea, pelo que sei, são mais cautelosos com isso, né? Mas essa imagem que estamos vendo é do fotógrafo David Finlay. Essa não é da lava de lá, e sim da que aconteceu no mês de novembro. Não, só para deixar claro esse ponto também, mas a imagem está muito bonita e é desses episódios que vem acontecendo. Desse eu me lembro, não lembro se é do dia 30 ou do dia 20, não sei qual, né? Mas digamos que estava assim naquele momento. Esse jato de lava, que acho que foi o maior que teve nesse período, foi de 450 metros, o maior de todos. Imaginem só, aí sim supera até o Empire State. Nesse caso, os que aconteceram em novembro também foram espetaculares, mas enfim, tem mais informações. Não queremos falar só de vulcões, então vamos para outros assuntos importantes. A próxima reunião secreta, sobre a qual vamos conversar, que já não é mais secreta, obviamente, pode mudar o tema, o jogo, digamos, a mesa, o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio e, em certa medida, de certos blocos que estão se formando cada vez com mais, digamos, consistência, estão acontecendo movimentos. Que bem, já estamos indo, parece que o mundo já é outro. Se a gente contar as mudanças geopolíticas que aconteceram nos últimos 5 anos, não precisa ir tão longe, 5 anos, você percebe, e eu diria nos últimos 3. Quer dizer, é impressionante as mudanças que aconteceram. Olha, acho que hoje à noite a gente pode conversar sobre as mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, entre os Estados Unidos e a Rússia, já se fala de uma mudança, quer dizer, não é só é que Trump é amigo do Putin. Parece que isso seja mais uma mudança. Isso bem preocupante, mas mais claro de que os Estados Unidos estariam se alinhando mais com a Rússia. É estranho, mas tudo parece caminhar para isso.
Se isso continuar desse jeito, pelo menos por agora, é o que parece. Acho que é mais aparência do que qualquer coisa. Talvez sim, talvez não. É isso. Há um movimento nesse sentido, não é? Ontem, perguntava o próprio primeiro-ministro da Polônia, dizia: vamos ver, americanos? Ele mandou uma mensagem: americanos, somos parceiros. Somos parceiros há 80 anos, a menos que, resumindo, né, a menos que as coisas tenham mudado. Ele fez a pergunta basicamente dizendo: vamos ver, vocês estão com a gente ou não estão mais, ou não somos mais parceiros, né? O que está acontecendo? Bom, uma reunião secreta, para não me alongar, uma reunião secreta em Nova York. Mas não é dos Estados Unidos, nem da OTAN, nem da Rússia, nem da Ucrânia. Não estamos falando do Oriente Médio, né? Uma reunião secreta de Israel e do Catar. Agora já foi revelado, né? Agora há alguns dados sobre essa situação e, evidentemente, é muito interessante, porque parece que o jogo está mudando. Sim, aqui acho que há vários países que podem estar preocupados. O Catar, mesmo pequeno, está se tornando cada vez mais influente. E eu acho que, de certa forma, soube entender muitas coisas desse jogo geopolítico sem se envolver tanto na questão geopolítica, como se isso estivesse trazendo certos frutos ao se associar e fazer algumas alianças. Catar, Israel e Estados Unidos se reuniram secretamente em Nova York. Este é o primeiro encontro de alto nível desde aquele acordo para frear a guerra em Gaza. É a primeira vez em algumas semanas que acontece um movimento desse nível. A reunião foi feita com total sigilo, com o objetivo de construir laços diplomáticos após o ataque fracassado de Israel a Doha. Aliás, vocês se lembram que houve um ataque em que, bom, não sei o quanto foi realmente fracassado. Alguns dizem que sim, outros negam, e vocês lembram que Israel atacou Doha. Supostamente era contra líderes do Hamas, mas dizem que eles não morreram. Algumas pessoas morreram, mas os líderes seguem lá. Então foi nesse sentido. Foi fracassado, embora o ataque realmente tenha acontecido, não é? Mas foi fracassado, não conseguiu eliminar os líderes que queriam e, evidentemente, Doha reagiu. Não gostou nada de terem lançado um míssil, além de que houve pessoas do Catar que morreram. Ou seja, não foi tão preciso, né? Segundo a reunião, que foi impulsionada por Washington, isso acontece logo depois que o governo Trump estava listado. Ou listando, digamos, alguns pontos para retomar toda essa abordagem que eles têm em Gaza de tentar pacificar a região. Catar se tornou um mediador-chave entre Israel e o Hamas. E essa aproximação estaria marcando uma virada relevante para as negociações futuras e próximas sobre a questão de Gaza, mas também em outros assuntos. O papel estratégico dos Estados Unidos e sua própria pressão para estabilizar o conflito refletem uma tentativa. Não apenas manter o equilíbrio, mas também fazer com que esse equilíbrio, esse avanço, os dados, por assim dizer, sejam mais favoráveis para os negócios. E esse é o enfoque que eles trazem agora. Negócios imobiliários, basicamente. Não reparem onde os Estados Unidos estão se envolvendo agora nos últimos meses em relação a conflitos diretos, conflitos relacionados, onde possam reconstruir Gaza, né? A questão da Ucrânia, obviamente. E todos com enfoques de ideias de reconstrução, não Síria. A Síria é outro lugar que está semi-destruído, né? Já discutem negócios e reconstrução. Mas assim você pode ir somando vários outros em que claramente existe um negócio imobiliário. Não sabemos para quem eles vão dar e nada, mas esse assunto é muito suspeito, digo, e porque eles disseram isso abertamente. Quer dizer, lembrem-se que esse Trump colocou a ideia, implantou a ideia em todo mundo de: ei, e se eu colocar? E se transformarmos Gaza em uma espécie de Las Vegas, com cassinos, hotéis e toda uma bagunça? Não, imaginem só. Quer dizer, já estavam falando de reconstruir, mas reconstruir bem, do jeito que o Trump quer. Naquele momento, os alertas se acenderam, pois foi uma ideia muito disruptiva, algo do tipo: peraí. Quer dizer, primeiro vamos falar das casas.
das casas que essas pessoas perderam, e nem estamos falando ainda de hotéis e negócios. Mas essa ideia foi, embora disruptiva e até incômoda, não para muitas pessoas. Também foi uma ideia que, assim é como Trump joga, né? Quer dizer, é o jogo do Trump. É como ele implanta a ideia, que parece ridícula, mas conversamos em 2 ou 3 meses, e em 2 ou 3 meses essa ideia não vai ser assim. Vai estar muito mais fundamentada, muito mais tranquila. Mas depois da loucura que é, vamos fazer Las Vegas, basicamente em Gaza. Ah, bom, vamos construir alguns hotelzinhos e vamos fazer isso. E pronto. Não parece tão, aparentemente, não parece tão absurdo, depois não parece, pelo menos é o que eu acho que eles pensam, né? Por que que ele faz assim? Vamos ver aí. Nem se fala de outros assuntos como a Groenlândia, né? Que a Groenlândia ainda está lá com a tensão. A Dinamarca está desconfiada de que algo possa acontecer. E ali, silenciosamente, a Dinamarca tem uma das melhores inteligências do mundo. Ou seja, eles sempre foram muito bons para prevenir riscos. Eu acho que a única que não conseguiram evitar 100% foi essa. A Groenlândia. Não acho que eles esperavam que os Estados Unidos fossem querer tomar a Groenlândia. Ou seja, que insistissem nesse assunto. Acho que eles não tinham isso em mente, eu acho que não, né? Não sei. Mas imagino que não esperavam por isso, né? Quer dizer, esperavam. Problemas com a Rússia, com a China, que tem tido interesse nessa região, mas não acho que eles esperavam por isso. De que os Estados Unidos tivessem pensado, olha, isso deveria ser nosso, né? E bom, agora o aviso está sendo dado aos poucos. Eles estão avançando, estão tomando, estão cuidando para que a questão da Groenlândia não fuja do controle. De repente, eles podem agir rápido e dizer, isso é meu, tchau, se vira. Ou seja, eles estão se movendo nesse sentido, mas, enfim, vamos para outros temas, vamos para outros assuntos também importantes. Assim, rapidamente, só sobre o que tem acontecido no Oriente Médio, em outros assuntos, em outros temas, sem me alongar muito, para não nos estendermos demais. Assim como há essa reunião secreta também agora mesmo. Israel enfrenta duras críticas do presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, que desde o Fórum de Doha afirmou que o Estado de Israel busca desviar a atenção dos massacres que ocorreram em Gaza, gerando novas crises regionais com quem? Com Líbano, Síria e outros países, como se buscasse criar mais confusões e possíveis conflitos. Para que não se fale do que aconteceu em Gaza, é isso que diz pelo menos a Síria. Bom, também, de acordo com o que estão relatando agora mesmo, Hamas diz que sim, que vão entregar as armas, que já estão prontos para entregar. As armas, desde que eles as entreguem a uma autoridade que seja palestina e que a ocupação israelense em Gaza termine. Ou seja, se Israel sair e houver uma autoridade palestina, querem entregar as armas para eles. É o que dizem os líderes israelenses. Este Khalil al-Alaa, chefe do Hamas, teria afirmado que as armas estão ligadas à ocupação e à agressão. Ao cessar, ambas seriam entregues a um Estado palestino soberano. É isso que ele diz, segundo eles. Um tema, então, que vamos ver se haverá alguma reação dos Estados Unidos, uma reação de Israel. E tudo isso também, outro assunto que também chama a atenção. Egito e Catar estão exigindo a retirada total de Israel da faixa de Gaza. Ou seja, aí há uma exigência sem negociação, tipo, retire-se e entregue as armas, não é? Isso também chama a atenção. E por sinal, Netanyahu também enviou uma mensagem. Presidente ou primeiro-ministro de Israel? Ele diz que quer ver se vão perdoá-lo, ou seja, se vão dar esse tratamento de apagar para ele. Supostos atos de corrupção e outros problemas ilegais que ele traz em Israel. Ele disse que não, pois não receberá indulto, lembrando que é primeiro-ministro. Mas há também um presidente. E o presidente pode conceder indultos? Então já pediram um indulto? Se derem um indulto, o indulto diz que ele não vai aceitar deixar a política. Ele vai continuar fazendo política. Ele diz isso de que esqueçam que, já se aposentou, né? Já foi indultado, perdoado e agora vou embora, né? Ele diz que vai continuar, que façam o que quiserem, mas que, bom, esse é o trabalho dele.
e que ele vai continuar lá e que os eleitores decidam se votam nele ou não, votam nele, mas que ele vai estar lá, né? Que ele não vai a lugar nenhum. Se o indultam ou não, ele vai continuar, pelo menos tentando, ele diz. Ser político em Israel não é, diz ele. Ele descarta categoricamente a possibilidade de se retirar da política em troca de um indulto presidencial, diz. No seu julgamento por corrupção, ele enfrenta um processo que já dura anos, mas diz que não vai se retirar. Se o perdoarem, veja, há um alerta por causa disso. Eu uni vários dos desafios que existem agora na área da saúde em nível internacional e resumi isso neste vídeo para que, bom, vocês tenham isso aí, claro, né? São datas também muito comuns, em que ocorrem certos surtos, mas chama a atenção um em específico, que é o surto da gripe H3N2, saturou alguns lugares da Europa, alguns hospitais na Europa, mas também nos Estados Unidos. O surto incomum da gripe H3N2, uma variante do subclado K, está causando alguns colapsos sanitários, isso nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. A propagação antecipada desse vírus está ocorrendo entre 3 e 6 semanas antes do esperado. É normal que isso aconteça nessas datas. O que não é normal é que tenha se adiantado, pois essas semanas que mencionei, entre 3 e 6 semanas se adiantaram. Então, isso gerou certa superlotação nos hospitais, não só por gripes, mas de repente, alguém que já não estava muito bem acabou piorando e voltou para o hospital. Não está provocando números recordes de contágios, especialmente em crianças e idosos, que são os mais impactados. Isso através de onde? Bem, de escolas, creches e casas de repouso para idosos, não é? Assim que chamam, não é? Casa de repouso. Bom, é isso que está acontecendo nas escolas, há um forte contágio, e isso faz parte da situação. Segundo eles próprios relatam como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A própria Organização Mundial da Saúde também alerta sobre o risco do comprometimento do atendimento médico. Se continuar a pressão sobre os sistemas de saúde, nos quais não está, digamos, sendo feita a prevenção da vida, né? Agora, outro assunto que também chama a atenção, ponto à parte para a comunidade que nos assiste. Na Espanha, a gripe disparou, na Catalunha, os contágios aumentaram. 85% esta semana, segundo relatos da própria Espanha. Sim, a epidemia de gripe entrou em fase de aceleração na Catalunha, com um aumento de contágios de 85%. Esses são os dados do Departamento de Saúde, é assim que se chama saúde. Contente, ele divulgou esses dados. Isso ocorre principalmente em crianças e adolescentes, onde há mais diagnósticos. Outro ponto que também me chama a atenção em questões de saúde e todo esse assunto é que a Espanha está investigando 5 laboratórios por uma possível fuga do vírus da peste suína. É um vírus que, de antemão, já digo para que não fiquemos alarmados, é inofensivo para o ser humano. Para começar, esclareço que nada acontece imediatamente com o ser humano. Não, mas tudo bem. Os porquinhos sim são afetados, obviamente, e é 100% de mortalidade. Para o porco sim, também para os javalis. Aliás, isso também é interessante. As autoridades catalãs anunciaram neste sábado que serão 5 no total os laboratórios investigados por uma possível fuga de vírus da peste suína que afeta a Espanha e mantém em alerta o maior produtor europeu dessa carne. Por quê? Bem, porque, obviamente, pode afetar a indústria agropecuária nesse país, nessa região, especialmente no norte da Espanha. Então, fiquem atentos a isso. Outro assunto que também chamaram atenção, temas estranhos, este tema específico. Você se lembra do glifosato? Bom, chamaram atenção porque, retiraram um estudo-chave sobre o glifosato, o primeiro glifosato. Diz da Monsanto, porque é quem mais usa o estudo científico, que durante 25 anos defendeu que era seguro. Sim, muitos governos quiseram vender glifosato, dizendo que certos países mostraram que não há problema. Olha, eu tenho este estudo que diz que sim, que é bom, que sim, não sei o quê. Bom, pois acontece que tem, como se não quisessem. Eles deixaram de lado, tiraram o estudo, não é o que parece,
pois o estudo foi feito de forma fraudulenta, né? Segundo o que relatam, foi oficialmente retratado por conflitos de interesse e falta de transparência. Porque quando viam os dados diziam, vamos ver quem está fazendo esse estudo. E se for assim, só que esse cientista está relacionado com essa empresa e com isso também. Vamos analisar por que esse dado saiu assim, esse também. Ou seja, a questão é que a informação estava comprometida, a informação não estava bem feita. Então eles queriam demonstrar com isso que o glifosato estava ok. E embora em muitos países fique claro aqui, por exemplo no México, que em teoria acho que não sei, é que já nem sei mais em que ficou, se sim, se não, teria que checar, né? Mas muitos países foram proibindo esse tipo de substâncias que depois são usadas para ou como ingredientes de herbicidas e todas essas coisas, né? Então, de repente, né, o químico é usado nos alimentos e depois no final a gente acaba comendo esses alimentos. E aí se afirma que isso pode estar relacionado, a algumas doenças, entre elas o câncer. Então, tudo isso está buscando investigar mais. A revista Regulatory Toxicology and Pharmacology confirmou a omissão de dados. Por exemplo, ou seja, remover os dados sobre a carcinogenicidade, sim, ou seja, participação oculta. Também havia funcionários da Monsanto participando no estudo e benefícios que receberam, dinheiro que os autores do estudo não declararam. Bom, um escândalo que eu tenho agora. Isso vem desde 2002, por isso é em 25 anos, ou 20 e poucos anos mais ou menos. O estudo começou há 25 anos, pelo que eu entendo. Foi publicado em 2002, mas desde 2017 essa pesquisa já estava sendo feita. Foram vazados e-mails internos que vêm dessas datas e que mostraram como bem ali havia, digamos, interesses. Evidentemente, acho que isso é muito, muito grave. E, bom, agora está esse escândalo desse estudo que foi oficialmente retirado, ele diz: a comunidade científica precisa de mecanismos melhores para identificar e retratar artigos fraudulentos, diz Noemi Oreskes, historiadora da ciência em Harvard, porque não é a primeira vez que são divulgados estudos públicos. E diz, olha, parece que tal coisa realmente era boa, né? E aí os governos já pegam isso. Olha, veja só, disseram que tal coisa, para não dizer nada, que eu não vou ser específico, tal coisa. Falam que agora é boa, podemos consumir, então tomamos X ou algo assim. E, resumindo, você fica sabendo, 20 anos depois, 30 anos depois, né? Acontece que os cientistas que fizeram isso estavam recebendo uma grana. Evidentemente não é o mais comum, mas acontece, né? Ou seja, e isso tem que... Bem, encontrar uma maneira de evitar isso, de não acontecer aqui. Porque no final das contas, pode afetar todo mundo. Ou seja, eu acho que para muitos já estava muito claro que havia um problema com esse químico. Mas bem, com isso se confirma que essa empresa está sempre envolvida, como a vilã clássica de um filme, sempre nas confusões com seus padres, tanto os que já teve quanto os que ainda terá. Sim, é um assunto muito pesado, não sei. Mas enfim, em muitos países essa empresa é totalmente proibida justamente por isso, porque já fez esse tipo de coisa várias vezes. Vamos para outros temas e assuntos importantes. Hoje vários assuntos me chamam a atenção. Vamos ver se conseguimos colocar essa imagem desse indivíduo. Esse senhor é Diosdado Cabello, como muitos já devem conhecer. Ele teria feito uma ligação. Ontem ele iniciou o tema de convocar venezuelanos para a luta armada, elevando a tensão com os Estados Unidos. No meio dessa escalada que eles estão promovendo, agora ele afirma que é preciso se preparar para a guerra. Esta é uma escalada evidentemente muito intensa. Diosdado, figura essencial do chavismo, pede que venezuelanos se preparem para uma luta armada diante da suposta ameaça militar dos Estados Unidos. Segundo ele, esse deslocamento aeronaval dos Estados Unidos faz parte de uma estratégia de terrorismo psicológico.
e afirmou que a Venezuela está na revolução, entre aspas, pacífica, mas não desarmada, onde sim é pacífica e está armada. Ou seja, então, meio tá estranho esse negócio. Nicolás Maduro e líderes chavistas afirmam que as forças armadas estão preparadas para respostas firmes. Enquanto isso, já há um desdobramento que eles garantem que não só é grande, mas também sem precedentes. Na história, nunca houve um desdobramento dessa magnitude, segundo o que dizem. E agora, neste momento, estão começando a acontecer desembarques em Porto Rico para realizar exercícios militares. No meio de todas essas tensões de já, não é só chegar e estar lá, mas sim que tem ocorrido operações como práticas de desembarque, certo? Pode ser só psicologia, pode não ser só psicologia, né? Ou pode ser que venha algo, não se sabe. Isso é um pouco parecido com a estratégia que a China tem adotado ultimamente com Taiwan, que de vez em quando até fazem maquetes de certas áreas de Taiwan para simular como se estivessem invadindo Taiwan. Desta vez, eles não fazem as maquetes, mas fazem a simulação de desembarque com esses anfíbios e com esses navios. E bom, eles estão fazendo todo o esforço para pelo menos demonstrar, como se fosse possível, mas não sabemos se vai acontecer. O reforço militar dos Estados Unidos da América no Caribe ocorre junto à confirmação de planos do Pentágono para possíveis cenários de saída de Maduro. Existe uma série de listas de planos que não são públicos, então realmente não sabemos se são reais ou não. Mas existem supostos planos sobre o que vai acontecer quando Maduro for convidado a sair, seja por vontade própria ou por decisão de terceiros. Mas nesse ponto, o que vai acontecer com a Venezuela? Vai ser um caos, vai ter tropas tentando colocar ordem, vai ter algum tipo... Ou seja, não se sabe, mas existe um plano, supostamente não só um, existe uma série de planos, dependendo da contingência, garantem. Isso, mas insisto, não se sabe, né? Aliás, por outro lado, há uma situação muito séria com o falecimento de Alfredo Dias. Washington condenou a morte do opositor venezuelano Alfredo Dias, ex-governador e preso político, em um centro de detenção. No famoso helicoide, um lugar terrível por lá. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, procure informações sobre como é e como funciona o helicoide. É algo terrível, assustador, não é? Afirmam que isso é mais um lembrete da natureza vil do regime criminoso de Maduro. Esse é o relatório que eles enviam ou que garantem diante dessa situação terrível. E é que, no mesmo dia, Alfredo Dias era uma figura-chave da oposição e militante da Ação Democrática, que teria perdido a vida, supostamente. E aqui está o supostamente por um infarto. Isso é o que diz o Ministério Penitenciário da Venezuela, que faleceu por um infarto. E bom, evidentemente há suspeitas de que não foi assim, né? 7 presos políticos perderam a vida desde as eleições de julho, 7. Opositores mortos nas prisões. Você acha coincidência? Não são vários? Bem, é um tema realmente terrível que está acontecendo por lá. Aliás, outro assunto que também chama atenção. A Venezuela tem mostrado protestos em Bogotá, também no Panamá, em Lima, para apoiar Corina Machado, líder opositora, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, que anunciou que vai receber o Prêmio Nobel. Isso, vamos ver como que eles vão fazer esse movimento. Seria realmente muito simbólico se ela saísse e recebesse o prêmio e depois voltasse. Não é? Isso, vamos ver o que acontece com todo esse assunto. Mas evidentemente é um assunto ao qual teremos que ficar atentos, dentro do que está acontecendo agora ou do que não está acontecendo. Na Venezuela, eles têm revisado quais são as apostas da Polymarket e tudo isso, e o que as pessoas que vêm de fora pensam, ou o que veem ou sabem. Como estão mais ou menos as operações dos Estados Unidos em relação a exercícios, se é uma operação real ou se é uma operação, ou seja, o que vai acontecer, não é?
Há várias apostas na questão da Venezuela, mostramos algumas delas, por exemplo, se Maduro vai continuar. De agora até este ano, pelo menos as apostas indicam que ele vai continuar este ano. Falta pouco para terminar e não parece que ele vá sair antes. Quanto ao que vai acontecer no próximo ano, no final do próximo ano, já tem 54% que acredita que ele pode ficar fora da Venezuela. Mas ainda é uma porcentagem muito 50 e 50. Digamos que acham que vai sair, ou seja, realmente ainda está meio em dúvida, né? O que vai acontecer? É um pouquinho. A ansiedade de muita gente que espera que haja movimentos rápidos está aumentando, evidentemente. Mas até agora não há nenhum indício além desses exercícios. O fato de serem tão públicos sugere que é mais uma questão psicológica do que de manter as operações ali, mas só isso. Não parece que algo vai acontecer já no dia seguinte, não é isso, vamos ver. Mas agora eles estão passando mensagens ambíguas. Ontem dizia Trump, não, anteontem, no dia em que ele se encontrou com Chema e com o primeiro-ministro do Canadá, não parece. Eles se encontraram e nesse momento ele recebe o Prêmio da Paz da Federação Internacional de Futebol Associação, algo bem estranho. Este diz que a Venezuela não representa nenhum problema para os Estados Unidos. Como se não houvesse problema, não causa problema para eles. E isso fez todo mundo pensar e as apostas diminuíram. Que talvez não vá acontecer uma operação. Ou seja, evidentemente, então quem sabe, né? Quem sabe o que vai acontecer. O Panamá já se ofereceu para mediar entre os Estados Unidos e a Venezuela e outros países também têm reagido a isso, né? Os cubanos dizem que eles têm tolerância zero ao narcotráfico, já para se prevenir. Não nos envolvam nisso, pois somos rígidos quanto ao tráfico e não somos problema nesse aspecto. Cuba não está tentando lavar as mãos nesse sentido e evitar confusão com os Estados Unidos ao dar essa mensagem? Então dá para ver como cada um está se movendo para o seu lado, né? O próprio Petro, todo mundo está mexendo nas suas coisas. Não é para mostrar que estão fazendo algo com ele a respeito, ou que não são tão próximos assim. Do Maduro, basicamente vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Vamos falar desse escândalo que aconteceu com um agente da Drug Enforcement Administration, um ex-agente da Drug Enforcement Administration, e eu não duvido nem um pouco que não é nem o primeiro e nem será o último. Um ex-agente da Drug Enforcement Administration está sendo acusado de ajudar o cartel Jalisco Nueva Geração a lavar dinheiro. Mas não é só isso. Além disso, ele conseguia armas e explosivos. Estamos falando de Jay Clayton, promotor federal que está fazendo a acusação. Quantos agentes haverá? Há muitos anos se sabe, ou pelo menos se suspeita, não só de agentes da Drug Enforcement Administration, mas também de políticos e até de empresários e financistas nos Estados Unidos que estão operando com grupos do crime organizado. Não é só do México, mas de outras partes do mundo também, ou seja, não é só do México, mas colocam a culpa de 1000 coisas no México. Mas as operações também estão lá, então de repente dizem ao México, você opera aqui, ou opera ali, ou opera lá. Pois é, mas vocês diretamente, não. Se o crime organizado, vocês diretamente estão nos enviando armas e gerando esse problema, então é um problema conjunto? Quer dizer, não. O que quero dizer é que ficar jogando a culpa de um para o outro não vai ajudar muito. E claramente, com esse tipo de informação, você percebe que aqui existem muitos assuntos internos que não querem ser reconhecidos, né? Quer dizer, veja só isso. E por isso essas narrativas de que a culpa é de tal político, de outro político, claro, tem sua parcela. Culpa, não digo que não, mas não é a única culpa, né? É assim que muitos veículos ou pessoas querem ver, é que de um lado estão os propagandistas e do outro lado estão os anti-tudo, né? Ou seja, anti o que for. E aí estão eles, né? Aí estão. Quando o problema é muito mais complexo e com esse tipo de coisa fica muito claro, bom,
O problema é muito, muito mais complexo. A questão da insegurança, crime organizado, todas essas coisas, esse pessoal, Paul Campo, teria sido acusado em Nova York, junto com seu sócio Robert Sensi, por supostamente ter lavado 12 milhões de dólares em lucros do cartel. Jalisco nova geração e tentativa de adquirir. Ou seja, imagina só, se você já teve a confiança de um cartel desse nível, dos tops, né? E teve a confiança desse grupo para estar lavando dinheiro. Quantos negócios você não deve estar fazendo? Quantas pessoas envolvidas existem que nem sabemos, etc. E surge um monte de perguntas que a gente deixa no ar, né? Mas já, ou seja, eu acho que vocês já me entendem, né? Por onde vai todo esse assunto, né? Ambos homens teriam sido pegos, ou teriam sido pegos, por uma operação secreta em que uma fonte confidencial se passou por membros do cartel de Jalisco. Durante meses, dizem os acusados, houve reuniões e negociações sob vigilância federal. Parte do dinheiro virou criptomoedas, sem saber que era uma armadilha. Campo, ex-subdiretor de operações. Imagina só, ele foi subdiretor de operações financeiras da O. Ele entende do assunto? Ofereceu seus serviços como estrategista para esse grupo de crime organizado. As autoridades afirmam ter horas de gravações, e-mails, dados de localização, vídeos que incriminam os acusados. O promotor afirma que Campo traiu a carreira da Drug Enforcement Administration, enquanto a defesa classificou a acusação como sensacionalista. Ambos acusam. Veja o que diz a defesa, dizendo que isso é sensacionalista. Ora, como não seria um escândalo? Não teriam respondido, pois se é sensacionalista, porque, bem, é impressionante, é escandalosa a situação. São acusados de narcoterrorismo, lavagem de dinheiro, conspiração e mais. É o caos. O caso está gerando, evidentemente, um alerta vermelho dentro de Washington e mostra e evidencia o poder corruptor do dinheiro, dos grupos organizados, etc, etc. Esse é um tema, volto a repetir, muito mais complexo do que se quis reconhecer. E é com isso que se deveria ir conversar com muitos desses governos. E sim, veja, você entra em acordo. Primeiro você se encarrega de reduzir o consumo, ou seja, para começar você. Reduza ao máximo o consumo, pois enquanto houver consumo, sempre haverá quem queira vender. Então não se reduz de fato o consumo. Os dependentes vão dar qualquer coisa por seus vícios, e se esse dinheiro continuar circulando, sempre vai ter alguém para vender para eles? Se não for esse grupo, será o próximo, então reduza isso antes. Para começar, pare de enviar armas também, outro ponto. Pare de enviar armas e explosivos e tudo mais, pare de fazer isso. Com isso, acho que já se avança bastante. Poderíamos citar várias coisas que poderiam ser feitas se realmente quisessem. Tranquilizar a questão? Não, pelo menos apagar o assunto. Apagar, ou seja, vamos lá, não. Tomara que eu pudesse, quer dizer, de nada adiantaria, mas pelo menos você diz, vamos reduzir pela metade. Primeiro, esse é o objetivo, não é? E depois a gente fala de outra coisa, mas não é isso que está acontecendo. Eu estive investigando, estive buscando informações sobre quanto custa, por exemplo, agora neste momento, né, o 1025, a cocaína nos Estados Unidos. Porque com isso, sabemos se o preço está aumentando, é porque tem menos graças ao que está sendo feito. Outra agora, o que vocês acham? Não só tem mais, como também o preço está até subindo, ou seja, está caindo o preço. Tem até muita quantidade. Não está diminuindo. O vício está aumentando, e o preço está caindo. O que significa que há abundância, que tem muita, que está chegando aos montes sem problema, o que realmente caiu. Acho que isso também envolve China, México, que fazem seu trabalho, e os Estados Unidos. Claro que também é preciso reconhecer isso em relação a EH. Saibam que não usem fentanil, pois é muito destrutivo. Então,
as pessoas realmente estão diminuindo o consumo. Ou seja, estão tentando se afastar disso e estão indo para a cocaína e para outras coisas. Então, ficou provado que em 2024, início de 2024, até agora o consumo de fentanil diminuiu e bastante. Ou seja, realmente há uma queda nesse assunto. Entre o trabalho que está sendo feito aqui, o trabalho que está sendo feito na China e o trabalho que está sendo feito para implementar, olhem como eles ficam, parecem zumbis, ficam muito mal e muitos estão morrendo. Então, as pessoas realmente entenderam, começaram a parar de usar isso e foram para outras coisas, foram para outros tipos de substâncias menos problemáticas. Sim, não que esteja certo, mas pelo menos não tira a vida deles tão rápido. Então, a questão é que realmente está aumentando. Agora, estava basicamente perto dos $100. Não sei como eles vendem, se é tipo um saquinho, seja o que for, e agora está em $60. A mesma quantidade. Então realmente caiu muito de preço. Quer dizer que há uma abundância porque aumenta, ou seja, tem mais gente tomando isso, consumindo isso, mas o custo é menor. Então, o que significa que há abundância? E aí eles especificam, nesses estudos que fazem, eles especificam. Isso vem através da Colômbia, passa por grupos no México, por aí. Eles, os mais conhecidos, estão controlando e envolvidos nisso. Eles estão se dando muito bem agora, financeiramente falando, estão indo muito bem. Estamos falando que eles comparam com os picos dos anos 80 e tudo mais, mas em quantidades superiores. Ou seja, digamos, relembrando aqueles picos que aconteceram. Não varre ali toda aquela gente, mas em picos maiores não. Ou seja, nesse sentido... Então há essas mudanças que estão acontecendo. Não são nem boas nem ruins, simplesmente as coisas estão acontecendo, mas não há uma certeza de que o consumo está diminuindo nos Estados Unidos, que, aliás, é impressionante quando você compara, e depois, se quiser, a gente mostra as estatísticas aqui com gráficos e tudo, mas é impressionante a capacidade que eles têm de consumir esse tipo de coisa, Estados Unidos, e é alucinante. Incrível, você pensa, impressionante. E é por isso que eles vêm como turistas e aqui acham que todo mundo faz isso. Mas percebem que aqui o consumo é muito, muito menor do que lá. Eles ficam surpresos. Os norte-americanos, quero dizer, os clássicos, eles pensam outra coisa do México, porque se não vem de lá, vem da Colômbia e acham que lá vai ser igual. O consumo... E você diz, não, vocês ganham da gente nesse assunto, mas de longe, né? Ou o consumo é alucinante. Mas enfim, esse é um assunto que acho que já precisamos praticar. Outro dia a gente fala de outro assunto. Outro tema relevante sobre o que ocorre no mundo. Como sempre, né? O que está acontecendo? Sobre o clima, o que se espera para hoje, o que se espera para amanhã em relação à previsão do tempo. Há muitas notícias interessantes, mudanças e reviravoltas sobre o que aconteceu ontem e hoje. Vamos rapidamente para essa imagem, não é? Estamos vendo praticamente todo o norte da América. E reparem como hoje, domingo, vamos avançando. Estamos vendo neste momento a questão das rajadas de vento. Vocês se lembram de como estava? Vocês se lembram que havia um norte que estava chegando ou um possível norte que foi previsto? Pois bem, daqui até o dia 12. Pelo menos agora não se observa, né? Não que não vá acontecer, mas pelo menos agora. Se olharmos daqui até 12 de dezembro, não se observa esse norte.
Não, isso me chama muita atenção, mudança, simplesmente não. Outro tema que também me chama a atenção é o tema das temperaturas, que isso sim não mudou tanto. Pelo menos não para os Estados Unidos. Se vocês observarem o tema, a temperatura de hoje para amanhã é essa, vai direto. O frio mais extremo que estava aqui em Los Lagos passa para o leste do Canadá, dos Estados Unidos, basicamente desde Nova York. Vemos temperaturas extremamente frias em alguns locais, chegando a 15, 20 o Breezy, especialmente no Maine, onde atinge 17, 18. Da mesma forma também para essa região do Canadá, para Quebec, Ottawa, etc. Não é para lá que está indo a parte mais fria, mas o frio desce, ou seja, desce em geral em direção ao México, até mesmo a Flórida, ou seja, tem temperaturas geladas ou frias em muitas partes do país, aqui no México. Inclusive chegando até partes do sul do país, onde ocorrem temperaturas frias, não congelantes, mas frias em alguns pontos. Sim, afinal, na serra sempre há geadas. Mas, em geral, quase todo o país vai estar com temperaturas de um dígito amanhã à noite e depois na terça-feira. E, por sinal, estamos vendo as mínimas. Primeiro agora vamos ver as máximas. Vemos como os dias vão passando e todo esse bloco de frio realmente vai avançar para o oeste, para o leste. Perdão? Então agora veremos o que o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos da América está reportando. Porque para Maryland, Carolina do Norte, Virgínia e Washington, Distrito de Colômbia, esperam mais nevascas a partir de hoje, domingo. Sim, é mais gelo e neve leve. Bom, não tão leve assim, porque são até 15 centímetros de neve, mais ou menos. Mas agora a gente vai ver isso. E depois, para o dia 12, vem esse novo pedaço do vórtice que vai descer em direção aos lagos. De novo. Também com temperaturas super geladas, de menos 20 graus Celsius, menos 23 graus Celsius para os estados de Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, Iowa, norte de Illinois, Wisconsin. Já sabemos, não são os estados mais frios e vejam toda a massa de frio que está descendo. Essas são aquelas quebras que vão acontecer do famoso vórtice polar, o vórtice se rompe, né? Ou seja, é como uma bolha que mantém o frio no polo. Mas quando essa bolha se rompe, o frio desce. Paradoxalmente, por causa do calor, a bolha se rompe. Por isso dizem o vórtice está fraco, pois é, porque é uma bolhona, por assim dizer, e está fraca. Porque está quente, porque o mar, porque o vento está quente, então o vórtice se rompe, e onde se rompe, joga toda aquela corrente de frio polar, não é? Então isso vamos ver muito marcado no dia 12 de novo, não é? O que víamos nessa imagem, isso é pelo menos o que dá para ver por aqui, não é? E o que o Serviço Meteorológico tem relatado basicamente é isso, que vão se formar vórtices que descem, chegam aos lagos, vão para cá e para lá. Continua frio, continua um pouco gelado em relação às temperaturas, mas o interessante é isso. Olhem a queda de neve para os próximos dias. A neve nova, não a que já vimos, ainda vai chegar à Califórnia, em algumas partes também vai chegar até Idaho, obviamente. Oregon, Washington com nevascas em alguns pontos, Montana, Wyoming. Todos os estados do norte, praticamente ou quase todos os estados do norte, vão ter nevascas. Como podem ver, chegando a Nova York e Washington. É aquela que eu disse que deve chegar nesses dias, daqui até o dia 21, que é quando começa oficialmente o inverno. Embora, na verdade, meteorologicamente falando, comece antes. Desta vez, isso vai acontecendo daqui até o dia 21. Vejam só, as nevascas no norte vão se acumulando até o dia 21. Por exemplo, em alguns lugares as nevascas vão se acumular durante toda esta semana. Até o dia 21, basicamente, que é mais de uma semana, são uns 10 dias, vão chegar até 90 e poucos centímetros de neve. Em alguns pontos, são os lugares com mais acúmulo de neve. Em direção a México, onde não se vê neve, exceto talvez algumas nevascas nas montanhas. Quanto à questão do acúmulo de chuva, aí sim é diferente. Aí sim se vê atividade no México, em todo o Golfo do México, basicamente, quase desde Tampico até Yucatán. Pode chover durante toda esta semana até 21 de dezembro.
Basicamente, essa é a umidade que vai estar no país. Não para o nosso lado, vamos ter um pouco de sorte. Atividade para Nuevo León, Coahuila, e ainda menos para Baja Califórnia, Sonora e Chihuahua. A umidade será baixa. Então, toda essa região do oeste mexicano, noroeste mexicano, até mesmo, por exemplo, Jalisco, para toda essa região, até um pedacinho, Colima, etc., Sinaloa, etc., toda essa área também com pouca umidade. Daqui até o dia 21, que é quando posso ver todo o oeste, ou quase todo o oeste, com exceção do noroeste. Vai haver umidade, mas em geral boa parte do oeste tem um grande pedaço sem umidade. Vai ficar tranquilo no sentido de que não vai ter tanta chuva, tanto problema. Até o dia 21, todo o centro e leste dos Estados Unidos da América terão muita umidade e chuvas. Então, é aí que vai estar a questão, né? Em relação às temperaturas máximas, e é aqui que a parte fica interessante. Estamos olhando para a Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, com temperaturas cada vez mais quentes, pois ondas de calor que com certeza vamos começar a ver já começam a ser percebidas. Algumas ainda não, até agora. Nada extremo, né? Já tivemos outros anos com mais de 40 graus, mas desta vez está mais leve, não tão intenso. Olha, na verdade, para os dias 14, 15 e 16 vai estar até meio fresco, não vai estar calor, mas à noite fica fresco, né? Já verifica para o dia 18, aí sim parece bem mais quente, já no dia 18 de dezembro, talvez acima dos 30 graus, né? Enquanto isso, acho que o clima vai estar bom, relativamente agradável, né? Mas vai estar agradável, tipo primavera, né? Assim vai começar este verão. Parece que por enquanto vai ser um verão bem tranquilo ainda, né? Então, é isso, mas olha, se a gente olhar algum extremo, né, algum evento extremo, por exemplo, lá na Europa, a gente tem acompanhado, não vejo nada assim. Nada muito chamativo em relação às temperaturas, assim, super geladas, só mais para a Rússia, para toda essa região da Sibéria, que, bom, é o mais lógico, sempre faz muito frio por toda essa região, mas se você olhar para a Europa, não está assim. Não está muito frio, mas não com esses extremos, pelo menos não agora. Não, essa também é importante. Bom, é assim que estão as coisas, entre hoje e amanhã e nos próximos dias, então vamos para outro assunto. Agora os comentários, vamos para os comentários, como vocês têm se saído como estado. Muito obrigado por nos acompanhar, a toda a comunidade que está nos assistindo ao vivo. Muito obrigado por estarem aqui um tempinho, deixem-me colocar aqui os comentários. E vamos cumprimentando, né? Celestial, como você está? Obrigado por estar aqui. Teve alguém da comunidade que também esteve na live anterior? Estávamos conversando sobre Del Atlas, né? Caso alguém tenha. Daqui a pouco a gente faz um resumo, tipo, vamos subir por aqui também, mas foi ao vivo, né, com isso. Saudações para Dilson Francisco, Marcela Aurélio, como você tem estado? Este aqui diz com a coca também, tipo, também por si só, quer dizer, não é só isso. Tem gente que tomou coca por anos, e depois se recuperam, saem disso e pronto. Mais ou menos. Que também é mais ou menos com outra coisa, quase, na primeira vez que você usa. Quer dizer, ficam muito mal, muitos nem sobrevivem. Tem uma taxa que eles chamam de overdose, né? Uma taxa de overdose altíssima. E o fentanil, sim, o outro também pode causar overdose, obviamente, mas não tem uma taxa tão alta. Não? Então digamos que pelo menos eles se esforçaram. Mas é aí que dá para perceber. É aí que dá para perceber que quando querem diminuir o uso de uma substância, eles conseguem, claro que conseguem. Olhem, sério, vocês já repararam. Vira moda, olha, essa substância faz mal para a saúde e as pessoas param de usar. Eles ficam lá falando que isso não é bom e as pessoas param de usar, mas não tem. Quer dizer, disse Trump surpreso quando falou pela primeira vez com Sheinbaum neste segundo mandato, um claro de Sheinbaum. A presidenta do México afirmou que aqui fazemos campanhas de forma diferente. Antidrogas e todo esse papo, que por sinal acho que não estão sendo feitas muito bem, acho que falta muito mais. Ou seja, como não vemos essas campanhas nas redes, deveriam investir mais em campanhas, séries, filmes e documentários. Ou seja, realmente conscientizar funciona, conscientizar as pessoas sobre tudo o que esse tipo de substância gera.
Claro que funcionam, mas falta mais informação, faltam mais dados, falta encontrar como dialogar com diferentes setores. Trump ficou surpreso com a ideia? Sério? Então, porque ele diz que sim, que praticamente, que o governo dos Estados Unidos quase não investe nada em campanhas desse tipo. Teria que investir uma grana, e com isso você diminui uma grande porcentagem do problema, mas uma grande porcentagem mesmo. Mas isso eles não querem fazer, não sei, muito estranho isso, ele diz. Como está Celestial? Muito bem, por isso mesmo, vocês imaginam com Maduro, o narco-estado parecido com o México, diz Celestial. Como tem estado Celestial? Marcela, como você está? Adilson, Eric, como você tem estado? Tudo bem? Tudo bem, Eric? Como você está? Já está acordado? Que horas são aí? Como está a situação? Este é o Tino Borá? Como você tem estado? Muito bom, que prazer te ver, Adilson. Aurélio, você enviou as fotos da Califórnia, né? Ou será outro? Aurélio e Letícia, tudo bem? Muito legal as nevascas aí. Letícia, como está? Ele diz, obrigado, Pepe, pelo relatório, muito obrigado, saudações. Letícia diz, obrigado pela informação, diz. É essencial saber o que acontece onde moramos. Muito obrigado, um grande abraço, Letícia. Germano, sim, eu acho que daqui até o dia 19 não será possível ver mais nada além. Apenas análises do que já foi visto do cometa. E começa a ser um cruzamento tangencial. Só faltam algumas imagens do James Webb. Sim, Germano, eu acho que não espero aquela imagem super espetacular. O que eu espero é mais informação, como você disse, cruzar dados, mais imagens, talvez um pouco mais claras. Pode ser, mas não desse jeito. De close-up do cometa, não este. Eu esperaria um pouco mais de imagens, o que se esperaria? Por exemplo, talvez dentro do quê? Dentro da versão do cometa natural, seria esperado uma diminuição do brilho? Um encolhimento bem forte da massa, né? E poderia ser revisado mais a fundo, né? Para ver de quando saiu em julho. Agora, quanto a massa diminuiu? Não, a massa não diminuiu tanto, né? Ou será que diminuiu uma quantidade importante? Ou seja, pode ou não corresponder à saída de material. Sobre um cometa natural, adianto que ele afirma não ser compatível, ou seja, é exagerado. O material que saiu para redução da massa foi muito pouco. Pensando que foram, e ontem a gente comentava sobre isso, né? Quem sabe quantos milhões de quilos de massa saíram? Supõe-se, né? Por todas as filas que foram vistas. As filas mais longas tinham cerca de 1,2 a 1,3 milhões de quilômetros. É muito material, né? Para um cometa que agora se sabe que é menor do que se pensava, certo? Pelo menos no último ato, ontem, acho que eram 2,4 quilômetros, é o que acreditam sobre o núcleo. Isso é o que pode mudar, né? Mais dados, mais informações, mas isso precisa ser confirmado. Por exemplo, a questão da velocidade, que supostamente caiu para 220 mil quilômetros por hora, isso também seria interessante. Não diz por aqui, né? Panterita, como você tem estado? É Panterita, né? Aí está assim, Panterita. Rublos Francisco Beatriz Álvares. Como você tem estado? Muito bem. Né? Diz Laura. Saudações até o Canadá, Laura. Como você tem estado? Muito bom? A todos que nos acompanham no Canadá, muito obrigado aqui da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Muito bom. Adilson, quem mais está por aí? Ah, ok. Bom, vou me despedir. Não vamos nos alongar mais, né? Então é melhor a gente conversar bastante aqui com a Astrid mais tarde. E por volta das 8 vamos tentar estar aqui. Às 8 é domingo. Então vamos tentar chegar um pouquinho mais cedo e ver se conseguimos conversar um pouco mais. Ótimo, abraço, nos vemos no relatório à noite. Até logo. Obrigado por assistir ao PP ao Vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.